Trata-se de um processo em que o recorrente teve o seu nome inserido na lista suja de trabalho escravo, como um empregador que teria contratado trabalhadores escravos. Isso lá nos anos passados, idos passados. Na ocasião, nós fizemos a defesa administrativa, depois intentamos uma ação de anulação dos atos administrativos, já que eivados de nulidade, e como de fato se constatou, ao fim e ao cabo, com o trânsito em julgado do processo primeiro, o ato administrativo de inserção do seu nome na lista de trabalho escravo não foi um ato correto de ter sido feito. E por isso, ao fim do processo, foi anulado todo aquele procedimento administrativo. Concluída essa primeira ação, após vários recursos, inclusive no Tribunal Superior de Trabalho, após a conclusão de todo esse processo, chegamos então à fase de propor uma ação de indenização por essa gama de infortúnios por que passou esse empresário. Nesta ação que nós estamos diante agora, neste recurso, qual é o objeto da nossa pretensão? Que em função daquela inserção incorreta do seu nome na lista suja de trabalho escravo, que agora ele possa ter uma indenização material condizente com os gastos que ele teve em razão dessa inserção. A sentença determinou, já em primeira instância, o juízo de primeira instância, determinou que lhe fosse paga uma indenização por danos morais e que lhe fosse paga uma indenização por danos materiais. Mas a decisão de primeira instância limitou a indenização por danos materiais apenas ao valor das multas que então haviam sido pagas. Multas essas que foram anuladas depois. Qual é a nossa pretensão? Que essa indenização material seja acrescida, não só da reposição do valor das multas que ele já pagou, isso já foi deferido em sentença, mas que seja acrescida de maneira parcimoniosa e razoável pelas despesas que o recorrente teve, o empresário, teve para se defender daquele processo administrativo eivado de tantas nulidades, contratando advogados para se defender na seara administrativa, inclusive esse patrono que está fazendo essa sustentação oral, contratando advogados para se defender na seara criminal, onde também foi absolvido, despesas que foram tidas com tradutor juramentado, despesas com viagem do processo. Todas elas comprovadas documentalmente. E o detalhe, incontrovérsias, não refutadas quanto à sua existência pela União. Aqui é uma matéria eminentemente de direito. O juízo monocrático entendeu que não seria o caso de mandar indenizar o pagamento a título material dessas despesas. Contratação de advogado para defender na seara administrativa, contratação de advogado para defender na seara criminal, os honorários de despesa de tradutor juramentado e as despesas com viagem desses mesmos advogados. Data máxima vênia, os fundamentos da sentença, no sentido de que não há previsão legal que imponha ao vencido arcar com o pagamento dos honorários contratuais e outras despesas processuais do vencedor. Data máxima vênia, esse entendimento, juridicamente falando, não nos parece ser o mais adequado. Por que razão? Primeiro ponto que é preciso chamar a atenção é que esta ação, esta matéria, é uma matéria que vem para a Justiça do Trabalho como consequência da Emenda 45 de 2004, que alterou a competência da Justiça do Trabalho. Porque até então, essas ações anulatórias de atos administrativos de agentes de Estado que envolvessem a área trabalhista eram processadas na Justiça Federal. Agora elas são processadas na Justiça do Trabalho. E a Instrução Normativa 27 do Colégio Tribunal Superior de Trabalho é expressa em dizer
que para essas novas ações derivadas da nova competência trabalhista, há que se aplicar o direito próprio da seara em que elas estão inseridas, e no caso, no campo da reparação civil. Então, embora se trate de uma ação que tramite perante a Justiça do Trabalho, o direito material adjacente aplicável é o de cunho reparatório de âmbito civil. E, sob esse aspecto, não procede dizer, como dito na sentença, que não há direito material que dê suporte à pretensão desse meandro de indenização. Aliás, ao contrário. Primeiro, porque o artigo 404 do Código Civil, que é aplicado nessa hipótese, diz expressamente que nas perdas e danos serão pagas abrangendo custas e os honorários dos advogados. E aqui não se fala dos honorários sucumbenciais, que é o ônus processual, mas dos honorários que a parte contrata o advogado particular para defender os seus interesses, já que ela teve um processo contra si. E, no caso, injustamente, o seu nome lançado na lista suja de trabalho escravo. Então, dizer que não há fundamento jurídico para se definir esse tipo de indenização não nos parece adequado por esse conjunto de análise. Além disso, não bastasse a previsão expressa do artigo 404 do Código Civil, nós temos que ter em mente que é a percepção do restituto íntegro, que está albergado lá no artigo 950 do Código Civil, que diz que na reparação tem que se reparar integralmente o dano ocasionado. E a ilicitude do ato de inserção do nome do empresário apelante, recorrente, na lista suja de trabalho escravo, implicou uma série de obrigações para ele. E obrigações essas que, se ele não contratasse advogado, até hoje ele estaria com seu nome exposto, como, de fato, ele poderia ter ficado se não tivesse a contratação desses profissionais. Então, não só o artigo 404, como o artigo 950, como o artigo 186 do Código Civil, que subsidiam a reparação integral pelo dano perpetrado, todos esses dispositivos dão suporte a que na indenização material também seja inserido esses danos aos quais eu fiz referência. Então, esse é o objeto do recurso na parcela da majoração da indenização material, para que ela alcance também essas despesas que, volto a dizer, Vossas Excelências, primeiro, são razoáveis, são dentro da tabela da OAB, não foram objeto de impugnação pela União, estão comprovadas documentalmente pelos contratos que foram firmados na época. É algo absolutamente razoável. Segundo, porque tem por fundamento e suporte inúmeros dispositivos legais que dão suporte à pretensão. Por isso, a necessidade de que a reparação material também albergue esse contexto. Para além disso, Excelências, um outro pedido que nós fazemos é da majoração do valor dos honorários sucumbenciais que foram arbitrados nesse processo em 10%. E aqui também, por se tratar de uma ação derivada da nova competência trabalhista, nós temos a súmula expressa, e está simulado de maneira expressa, lá no inciso 4 da súmula 219 do TST, que para essas novas ações da competência trabalhista, se aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil, que vão até 20% e não ficam limitados aos 10%, 15% da área trabalhista. E nos afigura que, pela complexidade da matéria, pelo tema em questão, seria assim o caso. Razoavelmente, nós pedimos que Vossa Excelência majorem a indenização dos honorários de 10% para 20%, como autorizado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o pedido. Muito obrigado a Vossa Excelência.